Bem-vindos ao Pode Ser Saúde, nosso segundo episódio. Hoje a gente está aqui com a ONG Virtualidade. Meu nome é Vitor Zanella. Vou passar aqui para os nossos convidados para eles se apresentarem brevemente para a gente começar o nosso bate-papo. Pode começar. Na realidade, eles são pessoas incríveis, sensacionais, que a gente tem profunda admiração. A gente precisa saber só um pouquinho, mas conta um pouquinho, cada um. Pode começar com você, Lucas. Fala um pouquinho para depois a gente falar a motivação, enfim, depois a gente seguir a nossa conversa. Mas, por favor, fale um pouquinho de cada um. Vamos lá. Olá, prazer. Meu nome é Lucas, sou médico e residente da Universidade Federal de Fluminense e sou presidente da ONG Virtualidade. Boa tarde a todos, sou João Garzin, eu sou vice-presidente da ONG Virtualidade e sou acadêmico da Unirio de Medicina. Oi, eu sou a Kellen, eu sou estudante de Medicina, sou diretora de pesquisa da ONG Virtualidade. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de Medicina da Unirio e sou diretora de mídias da Virtualidade. E hoje aqui no podcast Pode Ser Saúde, a gente vai tentar mais uma vez impulsionar sua saúde, sempre com qualidade e informação. Bom, eu sou um admirador de vocês sabem disso. Eu já presenciei várias atuações, enfim. Mas é o que eu vejo, o que as pessoas veem, inclusive já está na mídia, né? Essa atuação belíssima que vocês fazem, mas queria que vocês falassem como tudo começou, ou seja, o que motivou a forma, por que levou vocês a pensar que um óculos, a realidade virtual, poderia impactar, gerar mais bem-estar em pessoas que estão internadas no hospital. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história, quando começou tudo e o que vocês, na realidade, perceberam no início, né? Quando as coisas estavam começando a aflorar em relação à realidade virtual desse projeto de vocês. Vamos lá. Então, nós começamos no ano de 2021, naquele contexto ali de pandemia, né, que a gente sabe que foi complicado para todo mundo. Na época, éramos todos ainda estudantes de medicina, lá do Gafreguin, né, da Unirio, e começou dessa observação das dificuldades que o paciente passa durante a internação, que nós sabemos que são muitas, né, em relação à questão de saúde, mas também, principalmente durante esse contexto, assim, que foi um contexto complicado de restrição das visitas dos acompanhantes aos pacientes, por todos os critérios ali de prevenção de infecções, no contexto de pandemia de Covid, e a gente começou a perceber um sofrimento muito importante desses pacientes no contexto de internação, não só pela questão da doença, mas pela questão do isolamento também desses pacientes, né? A gente sabe que nós que somos profissionais da saúde, vemos todo dia ali como que estar internado num hospital é uma coisa que abala bastante o psicológico, né, a experiência do paciente, né? E principalmente naquele contexto de uma menor possibilidade de visita de acompanhantes, de familiares ao paciente, a gente foi vendo os nossos pacientes cada vez mais sofrendo com aquilo. E a nossa ideia surgiu justamente de tentar usar algum instrumento para trazer um pouco mais de humanidade, um pouco mais de alívio mesmo para essas pessoas nesse momento. E daí que surgiu a ideia de usar a tecnologia. Eu e o João somos amigos de longa data, né? Somos nós dois muito apaixonados por tecnologia. E dessa observação, né, a gente sentou para falar, poxa, o que a gente pode fazer fora da área só aqui de terapêutica hospitalar, né, o que a gente pode trazer de novo aqui para poder ajudar esses pacientes a tirar um pouco a cabeça do cenário de dentro do hospital e poder transportar para um outro lugar melhor ali, né. E foi onde começou a ideia de, poxa, vamos usar os óculos de realidade virtual, que era uma tecnologia bem nova ali na época, o Facebook não tinha nem virado meta ainda, né, então era alguma coisa bem inicial, né. Para a gente, no contexto de SUS principalmente, né? E a gente trouxe então essa ideia de usar os óculos de realidade virtual. Para quem não sabe, é um aparelho que a gente coloca na cabeça e consegue ver como se fosse um cinema ali em 360 graus. Você consegue usar vários vídeos diferentes, transportar para vários cenários diferentes. E então surgiu essa nossa ideia de usar essa tecnologia para tirar um pouco, mesmo que virtualmente, tirar um pouco o paciente daquele contexto de enfermaria e trazer para uma praia, para uma viagem, alguma coisa do tipo, né? Então começou mais ou menos por aí. Muito bonito a inspiração de vocês, né? O propósito que moveu vocês para tirar essa ideia da mente e colocar a imagem na mente dos pacientes. Como é que foi mais ou menos esse caminho? O que vocês fizeram? Que desafios vocês enfrentaram para conseguir chegar no hospital com aparelho, com esse projeto? Então, foi bem curioso, como o Lucas falou, a gente começou naquele contexto da pandemia e a gente também na época ainda era estudante de medicina, então tinha muita coisa que a gente não conseguia muito intervir no tratamento porque a gente também estava muito aprendendo.
Só que ao mesmo tempo que a gente não tinha tanto conhecimento teórico de medicina para intervir, a gente queria fazer alguma coisa, porque a gente via ali os pacientes sofrendo em isolamento. Surgiu essa ideia, a gente começou a levar, né, para o hospital. A gente levou essa ideia para um médico lá do hospital. Ele topou a ideia e no começo não teve resistência, mas como era uma tecnologia muito nova, as pessoas olhavam tipo, será que isso dá certo? Será que isso faz bem para o paciente? Como é que ele vai isso para o hospital? Então a gente foi experimentando ali junto com o serviço também. E logo a nossa primeira experiência, eu lembro que foi um dia de noite, o hospital estava até meio vazio, e era uma paciente que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. A gente conseguiu transportar ela através da realidade virtual para uma praia. E essa paciente estava muito nervosa ali no dia, e ela ficou 5 minutos dentro da praia, né, como se estivesse sentada na areia, vendo as ondas do mar, vendo tudo, e depois da ação, assim, de 5 minutos, ela estava completamente calma, assim, a paciente mudou completamente de perfil, assim, da ansiedade dela. E aí, quando a gente estava junto com esse médico, que era o chefe do serviço, junto com a chefe da enfermagem ali do plantão, quando todo mundo viu aquilo, assim, a gente viu, nossa, acho que dá para botar para frente, acho que o hospital vai comprar a ideia. E dali a gente começou a fazer mais ações, a gente começou a fazer em outros serviços, no serviço de clínica médica, no serviço de cirurgia, né? Vários setores do hospital, e as respostas foram muito positivas, né? E aí a gente viu que a demanda era muito grande, na verdade. O hospital precisava, os pacientes, fazer muito bem para os pacientes, então a gente queria levar para mais pacientes. E aí surgiu aí os desafios, a gente tem que adquirir mais óculos, como é que a gente faz para comprar um óculos, né? Que não é tão barato. Então a gente começou a fazer parcerias aí para tentar adquirir mais óculos, eventualmente procurar fazer mais lugares, que em outros hospitais sabiam que a gente estava fazendo, né? A gente começou fazendo no Gafreguinha, Hospital Universitário Gafreguinha, que é o da Unirio, só que eventualmente outros hospitais universitários, particulares, começaram a olhar e falaram, nossa, muito bacana isso. Então começaram a surgir esses outros desafios, como é que a gente consegue levar para mais pessoas. E a gente queria, porque a gente via que era muito positivo. Tanto essa parte de ansiedade do tratamento, quanto da percepção do paciente sobre o sofrimento que ele tem, sobre a doença dele. Então as aplicações são diversas aí que a gente pode estar levando. É bem bacana. Realmente é incrível, de verdade é incrível. Esse desafio inicial que vocês falaram, naturalmente eu imagino que tenha tido, vocês estudaram, tinham, enfim, uma literatura, algo que desse um suporte técnico para aplicar. Eu sei que vocês já me falaram isso, mas só estou reforçando isso. E dentro desse suporte técnico, eu imagino que não seria aplicável ou factível, sim, possível para todas as pessoas. Vocês poderiam falar para a gente se teria alguma contraindicação para todo mundo? Teria algum paciente que vocês, olha, não, esse daqui não pode por tal motivo, ou esse contexto aqui não permitiria fazer? Ou seja, seria viável para todo mundo? Precisa de uma entrevista antes? Conta para a gente um pouquinho como é que funciona essa questão enfim, de quem fazer e por que não fazer. Isso nós como estudantes universitários, né, nós temos uma pegada muito acadêmica também, que a gente aprende desde da faculdade, né, de valorizar o aspecto científico também das coisas, né. Hoje em dia fala-se muito sobre medicina baseada em evidências e a importância de ter um embasamento científico, né, e foi com isso em mente que desde o começo do projeto, ainda no projeto mais embrionário ali, a gente começou a associar isso à fundamentação científica, então fomos correr atrás de evidências robustas para poder fazer as atividades com segurança, com uma indicação precisa para os pacientes, porque nós sabemos que, embora seja um instrumento ali de realidade virtual, não é nenhum tipo de medicamento, nem nada do tipo, mas a gente sabe que, estando incluído dentro de um contexto de enfermaria, de hospital, é importante ter os cuidados para a seleção do paciente, os cuidados de higienização do aparelho, como fazer, como abordar, quais pacientes podem receber ou não as atividades. E então nós passamos, antes de começar a fazer as atividades, fizemos uma revisão da literatura para procurar quais outras iniciativas já faziam algum tipo de atividade parecida dentro do contexto hospitalar. E, na verdade, foi uma coisa interessante, porque isso foi lá em 2021 e eu fui procurar os artigos que já falavam sobre o uso de realidade virtual dentro do contexto de
enfermaria de hospital, porque sabe-se que a tecnologia de realidade virtual hoje ela já é muito usada para várias coisas, tratamento de fobia específica, enfim, transtorno de pânico, tem várias indicações precisas como uma ferramenta ali terapêutica mesmo, mas na época, pelo menos, ainda falava-se pouco do uso para a qualidade de vida do paciente que está internado, né? E na época, quando eu olhei, tinham 20 artigos publicados falando sobre o uso da realidade virtual nesse paciente para a qualidade de vida, e desses 20 a gente conseguiu ver ali mais ou menos qual que era a população que poderia ser feita, né? Entramos em contato com alguns grupos que já faziam, um grupo do Canadá muito bom, da York University, que virou um grande parceiro nosso nessa jornada de saber qual que é o grau de segurança do uso do óculos, qual que é o perfil de paciente, e começamos fazendo então com os pacientes acima de 13 anos, porque ainda existe hoje uma preocupação importante com a questão da formação da retina dos pacientes, então até os 13 anos é a época que está formando a retina, então evita-se ainda usar na população pediátrica. Tem algumas questões de preocupações em relação também à higienização do óculos, à prevenção de transmissão de bactérias hospitalares. Para isso, nós desenvolvemos um protocolo com a Comissão de Cuidados Hospitalares de Prevenção de Infecções do hospital para poder ter isso muito bem amarradinho para fazer com os pacientes de uma forma segura. E, ao contrário do que se pensa, as contraindicações são bem menores e bem mais pontuais do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, nesses 20 artigos que eu falei, 18 excluíam a população idosa quando eram realizadas atividades. Só 2 incluíam essa população. E a gente foi correr atrás para saber, poxa, por que a população idosa está sendo excluída? Será que é alguma contraindicação clássica de saúde, alguma coisa importante ali? Ou será que é só um preconceito das pessoas de achar, poxa, às vezes o paciente idoso não se dá muito bem com tecnologia, né? E a gente foi olhar, foi ver essa revisão criteriosa da literatura e a gente percebeu que não tem contraindicação clássica só por conta da idade. E é até uma coisa que é muito importante, assim, dentro da nossa atividade da ONG, o nosso nome é até uma brincadeira da virtual idade, né, com o pessoal da terceira idade ali, de trazer o paciente idoso para dentro das nossas atividades, porque ao contrário do que se pensa, é um paciente que se dá muito bem sim com a tecnologia. É claro que um paciente com um déficit visual muito grande ou um processo de demência muito avançado vai ter alguma dificuldade, então isso passa pelos nossos critérios ali de saber quem que pode ser feito ou não, mas a maioria desses pacientes que algumas pessoas antigamente pensavam, poxa, por fato de ser idoso não vai conseguir se dar bem com a tecnologia, a gente conseguiu perceber que tem segurança e com uma revisão criteriosa, a gente faz uma entrevista médica primeiro, entende as comorbidades do paciente, a maioria desses pacientes consegue fazer sim as atividades com bastante segurança e olha, eu vou te dizer, são as pessoas que mais aproveitam, na verdade, porque quando você vê assim, você poder, por exemplo, trazer um resgate de uma memória antiga, colocar um paciente mais idoso ali, na cidadezinha que ele nasceu, botar ele vendo ali no bairro que ele nasceu, andando virtualmente de novo por lá, são coisas que impactam muito nesses pacientes, sabe? Então, é uma coisa que a gente se orgulha de poder trazer para essa população que era antigamente um pouco mais deixada de lado por essas preocupações de saúde ali, de idade, e como a gente conseguiu trazer essa questão da pesquisa científica ali, os dados embasados, a gente conseguiu ver que tem um perfil de segurança muito bom. Então, hoje em dia, a gente faz com muitos pacientes, as contraindicações são muito pontuais, assim. Quer complementar alguma coisa? Não, eu até falar que a Kelly, como editora de pesquisa, ela participa quando a gente faz esses desenhos de estudos, pesquisas que a gente orquestra, né? A gente tem que sempre fazer critérios de inclusão ou exclusão para selecionar esses pacientes que vão participar, né? Aí, se você até quisesse falar um pouco desses critérios que a gente geralmente usa, pacientes que a gente evita... De forma clínica, a gente evita pacientes que tenham alguma comorbidade que envolvam cabeça e pescoço, vamos dizer. Alguma vertigem, ou que no momento da ação estejam com enjoo, dor de cabeça, ou alguma alteração ocular. Mas são bem pontuais, assim, não existe muitas contraindicações. A gente sempre fala, né, que pode dar um enjoo, é natural. Eu mesma, quando utilizo por muito tempo, eu sinto enjoo. Mas é algo esperado, não é algo que contraindique o uso. E no geral, a gente vê se o paciente está bem ali. A gente também conversa com a equipe de enfermagem, deixa sempre tudo amarradinho. Presença sempre de médicos, para caso aconteça alguma intercorrência. Mas, no geral, não tem muita limitação mesmo, não. É muito legal ver que está unido, né, a parte da ciência com essa parte da
do bem-estar, realmente da experiência do paciente como uma coisa segura, que vocês prezam por esse contexto, e parece que vocês também têm um pouco de pioneirismo, posso dizer assim, nessa idade mais avançada, nos pacientes idosos, o que traz até um interesse maior sobre os resultados que você tem. Vocês estão falando um pouco de pesquisa e, como o João falou, tem outras pessoas que já estão interessadas, outros hospitais que querem também implementar isso. Essa é uma das formas da gente pulverizar, né, nossa prática, mas a gente sabe que as pesquisas científicas também são muito importantes para a gente conseguir difundir o conhecimento e impactar e mostrar o verdadeira evidência, o impacto que tem ali. Porque uma coisa muito valiosa é a experiência de vocês e os relatos que vocês vão trazer aqui pra gente logo mais, mas outra coisa muito valiosa também são os dados que são tidos através desse método científico. Se vocês puderem comentar mais ou menos como é que estão esses dados já das evidências que vocês têm, o que vocês estão percebendo disso, para depois a gente passar realmente para a parte da experiência que vocês têm com o projeto. Eu posso começar falando aqui rapidinho da questão da qualidade de vida, né? Que foi a nossa pioneira em pesquisa que a gente iniciou. E foi com foco nisso, assim, de levar a qualidade de vida, principalmente no sentido de ansiedade, assim. A gente aplica uma escala que analisa essa ansiedade pré- e pós-intervenção com a realidade virtual. E, bom, os resultados que a gente tem são muito bons, assim, a gente vê uma redução da ansiedade dos pacientes, não só pela escala, mas fisicamente mesmo, né? A gente consegue ver a expressão no rosto deles de bem-estar depois de utilizar. E, para além disso, a gente também analisa alguns conceitos. Como é uma tecnologia nova, a gente também precisa avaliar se está sendo bem aceita, se tem algum ponto que deixou a desejar na experiência do paciente. Então, a gente também avalia isso. Se o paciente gostou ou não daquela experiência, o que ele achou, se ele faria mais vezes ou não. Então, essa primeira pesquisa, a gente analisa essas coisas iniciais. E agora, a gente, em parceria com o professor Júlio, a gente começou a introduzir a espiritualidade no contexto da realidade virtual também, que está sendo bem bacana. E a Bruna, ela compartilha muito disso comigo. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. A gente chama de Projeto IEV, né? Intervenção em Espiritualidade Virtual. A espiritualidade, né? Só para dar um pouquinho... Uma introdução, é uma dimensão que está presente em todo mundo, que tem a ver com conexão, né? Não necessariamente envolve a religião, é uma coisa que as pessoas tendem a confundir, mas que já... Enfim, existem pesquisas, já está sendo estudada, que reduz dor, ansiedade, é um fator de resiliência nos pacientes que estão lidando com alguma doença. Então, a gente já tem tantos resultados positivos com a realidade virtual e queria ver como é que vai trabalhar os dois juntos, né? Se a gente juntando a espiritualidade e a realidade virtual, né? Deixar essa espiritualidade de uma forma mais prática, com a visualização mesmo, se a gente consegue um sinergismo, ampliar os benefícios. Então, nesse projeto, a gente aplica algumas escalas de bem-estar espiritual, além de também ansiedade, dor, sensação de paz interior. E o que a gente tem observado são resultados muito positivos, né? De diminuição nas emoções negativas e de aumento de percepção positiva. Para dar alguns exemplos, só deixar para a professora complementar, mas algumas dessas emoções que A gente quer escutar vocês, né? Nós, que a gente fala dessas escalas, assim, então tem tantas escalas que são subjetivas, como a Kelly falou, então, assim, percepção, o paciente, quando ele está usando a realidade virtual, ele parece estar interagindo com aquilo, ele sorri, ele conta histórias, então tudo isso a gente leva em consideração para ver se ele está realmente interagindo com aquilo. E as emoções são emoções, por exemplo, o quanto calmo ele está se sentindo, né? Então a gente vê o quanto ele está antes e o quanto ele está depois. O quanto relaxado, a percepção de dor que a Bruna falou. Então, o quanto de dor esse paciente está sentindo antes, o quanto de dor ele está sentindo depois, né? Então isso a gente consegue avaliar se há uma melhora e piora e, como elas falaram, a melhora é muito considerável, assim, é muito bacana os resultados que a gente tem, realmente. E tem até uns resultados, assim, meio fora da curva, que são até interessantes. Que, por exemplo, a gente aplicou realidade virtual em um jovem. Ele tinha, sei lá, 19 anos, mais ou menos. E ele tava até com a camisa do Flamengo. Aí eu falei assim, eu acho que ele vai querer ir pro Maracanã. E aí não deu outra. Ele quis ir pro Maracanã ver um jogo do Flamengo, virtualmente. E a gente aplicou a escala, né, de ansiedade antes e após. E eu avaliei que aumentou a ansiedade dele
E aí eu falei, foi ruim pra você? O que você achou? Ele, não, agora eu tô mais ansioso porque eu quero sair daqui pra ir no jogo do Flamengo. Então, assim, tudo tem que ser interpretado, porque às vezes você pode olhar e falar, nossa, aumentou a ansiedade, então não é tão legal. Não, às vezes é uma ansiedade positiva no sentido de querer melhorar logo, né, aderir ao tratamento pra poder estar fora daquele ambiente hospitalar. É sensacional, porque o que vocês estão falando é muito rico. Essa demonstração de um benefício de uma intervenção, que é uma intervenção rápida, de 5 minutos, né? Não é o tempo que vocês fazem? 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos que vocês fazem, e avalia após por uma escala, quer dizer, documenta isso cientificamente, vocês provam que existe benefício e que a gente extrapola que esses benefícios diminuem a ansiedade, diminui a percepção de estresse, aumenta as emoções positivas, como você falou, aumenta a paz interior, que isso naturalmente melhora marcador biológico, diminui a inflamação, melhora a imunidade. Isso é tudo perfeito e excelente. Mas, mais do que isso, eu queria que vocês falassem o seguinte, o que vocês observam, queria que vocês contassem a história que vocês tanto agora, aproveitando da espiritualidade, a gente sabe, como a Bruna muito bem falou, que a espiritualidade ela pode ser um componente religioso, quando o sagrado é religioso, que a gente falou no episódio anterior, quando o sagrado é religioso, remete à religiosidade, e quando o sagrado não é religioso, remete à espiritualidade não religiosa. Queria que vocês duas, que estão mais envolvidas, contassem cada um caso de uma espiritualidade que vocês observaram lá, assim, o grande impacto, que mexeu com vocês, inclusive, que devolve uma espiritualidade num contexto religioso e não religioso. O que vocês podem contar? Eu vou falar então de um caso de hoje mesmo, que a gente teve de uma paciente que estava internada. Ela foi super receptiva quando a gente chegou e eu comecei a minha anamnese espiritual com ela, né? Então perguntei, o que é importante pra você? O que tá te dando força nesse contexto hospitalar? E ela já falou pra mim assim, olha, eu não sou religiosa. Eu falei, tudo bem, não é sobre isso que eu tô falando. E aí a gente conversando, ela me contou, não, mas é que eu sinto uma conexão muito forte com o universo. Eu sinto que ele tá trabalhando ao meu favor. Aí eu falei pra ela, então vamos fazer uma coisa bem lúdica, que tal eu colocar você, assim, algum vídeo relacionado ao universo? Então a gente procurou a Aurora Boreal, né? Ela inclusive já tinha visto a Aurora Boreal, então também evocou essas lembranças bem positivas dela. E, nossa, ela relaxou muito, assim, você vê mesmo na mudança, né, dos parâmetros da pesquisa, a ansiedade diminuindo, a sensação de paz interior foi pro máximo que tinha, então, assim, foi bem legal. E é engraçado que você falou, né, que nosso tempo varia de 5 a 20 minutos. Uma coisa que ela reclamou foi que queria que durasse mais tempo. A gente sempre avalia depois das ações, com um questionário mesmo, a percepção, né, da realidade virtual pelo paciente, né, como é que foi essa experiência, geralmente é a primeira vez, e eles sempre falam, não, que eu queria que durasse mais tempo. Eu posso trazer aqui também um relato, né, de uma que eu presenciei, que foi com uma experiência religiosa. E era uma paciente jovem, né, que tem um tumor de mediastino, e ela estava acamada no leito, muito apática, sem muita vontade de conversar, enfim. E aí a gente chegou, apresentou a ONG, falou toda a proposta para ela, e ela foi se animando ali em fazer a ação, né, com a realidade virtual. E para ela o que era importante era algo religioso. Então a gente selecionou um vídeo que envolvia um louvor, uma presença ali mais religiosa mesmo, e a gente colocou, assim, vamos lá. Ela não só levantou do leito, estava tudo bem, ela podia levantar, mas como dançou também. Ela levantou as mãos e ficou se mexendo para lá e para cá e cantando junto. E foi uma mudança muito drástica, assim, do humor dela. Ela estava totalmente apática, sem ter muita vitalidade mesmo. E depois dessa experiência, assim, e foi algo transformador, não só para ela, mas como todo mundo que estava presente lá da ONG, assim. Foi algo muito significativo. Essas histórias mostram pra gente que mais do que além dos dados, que é importante sim a gente pesquisar, né? São os exemplos que movem a gente, né? Então, se vocês puderem continuar com exemplos que vocês têm dessa trajetória, histórias que tocaram vocês também, pra gente compartilhar com quem tá ouvindo a gente. Até complementando um pouco a Kelly, nem dando outro exemplo, mas ela estava falando de como
Essa paciente acabou tocando a gente como cuidador, né? Que isso é algo que acontece muito, né? A gente fala assim de um ponto de vista do cuidador do médico, mas isso vale para o cuidador que pode ser um parente, às vezes é um marido que está doente ou sua mãe, enfim. Então acho que vale para todas as pessoas, né? Mas como você vê essa mudança da percepção do paciente sobre a doença dele, ele conseguir ver isso de uma forma mais positiva, né? Ter uma visão mais positiva sobre ele mesmo, de como isso impacta também o cuidador. Então, teve muitos relatos da gente, que a gente vê o paciente mudando, assim, ele ganhando força para enfrentar a doença. E nós, como cuidadores, a gente se sente tocado também. A gente começa a acreditar ali também, junto com o paciente, sabe? Então, teve inúmeras ações que a gente fez, como ela falou, essa paciente que era muito religiosa, ela levantou no meio do louvor, começou a balançar as mãos junto com a música. E a gente fica, assim, às vezes arrepiado mesmo, vendo aquilo que é muito bonito, assim. Pacientes que choram, começam a contar relatos de histórias que eles viveram no passado. Então, por exemplo, paciente que a gente bota para ver a praia. E eles começam a contar, não, porque eu ia muito na praia com minha mãe e com meus filhos quando eles eram mais novos. A gente ia muito para Cabo Frio quando a gente era mais novo. E aquilo começa a trazer várias memórias do paciente à tona, né? Então, a gente se emociona junto, assim, é bem bacana. Eu acho que esses relatos, assim, nós poderíamos ficar horas e horas dando vários relatos interessantes, porque cada paciente é um mundo à parte, né? E eu acho que isso tudo mostra a importância de a gente tirar esse tempo para poder conhecer aquela pessoa mais do que aquele paciente, sabe? Então, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito com esse projeto foi ver que nós não temos, nas nossas atividades, não são atividades engessadas de seguir um protocolo padrão. Nós temos um protocolo de segurança, de como conversar com o paciente, mas a partir dos primeiros 5 minutinhos que fazemos o protocolo de segurança, dali em diante é o próprio paciente que conduz as atividades. Isso que eu acho mais legal. Porque a gente conversa com o paciente e é uma conversa mesmo, é entender quem é aquela pessoa, o que ele gosta de fazer, quais são os seus hobbies, teria um lugar que sempre quis conhecer, ou a gente vai conversando, entendendo quem é aquela pessoa e baseado em algo significativo para ela mesmo, a gente permite o paciente, aquela pessoa, contar a sua própria história. Então, não somos nós fazendo uma intervenção, uma atividade no paciente, muito mais, na verdade, o paciente fazendo uma atividade conosco, né? Então, assim, eu acho que essa é a característica mais legal que mostra isso, que cada um contou aqui um caso completamente diferente, mas eu acho que isso é o mais legal, assim, é o definidor, que foi o que fez a gente sair de um projeto de extensão dentro do nosso hospital e querer fundar a ONG, levar para cada vez mais hospitais. Hoje em dia já estamos em vários hospitais da rede pública do Rio de Janeiro e querendo cada vez fazer mais, mas eu acho que é isso, o paciente, cada paciente consegue trazer um pouco de si para a ação, e eu acho que isso que mostra você ter essa oportunidade de deixar o paciente manifestar uma coisa que ele gosta, no momento ali que ele está, às vezes, triste, numa situação fria, internado, pensando em tratamento, remédio, fazer o curativo, e você poder chegar para ele, olha, vamos tirar meia horinha aqui para a gente visitar uma cidade que você nasceu, ou conhecer um lugar novo. Então, assim, a gente tem paciente que foi para o Japão ver onde o filho fez a pós-graduação lá em Tóquio. A gente teve paciente que era motoqueiro, que a gente botou lá como se estivesse na estrada. Então, assim, cada paciente é um mundo diferente, né? Então, é uma coisa que motiva muito a gente, porque você vê que você pode fazer infinitas ações e você é sempre um caso a mais diferente ali, porque é isso, é você permitir o paciente trazer um pouco da individualidade dos seus gostos para dentro do hospital, né? Dá muita autoestima, né? Isso dá muita autoestima para o paciente. Ele lembrar que ele é muito maior que a doença, né? Uma pessoa tem as suas vivências todas, então é bem bacana. E isso não é abordado, né, nos hospitais. Isso não é de praxe. É chegar alguém e querer saber da história dele, saber o que é sagrado para ele, o que é importante para ele. Isso não é abordado. Eles só querem saber se ele tem alergia a algum remédio, se ele já teve alguma doença anterior, se tem alguma doença. E isso não é abordado. E, assim, é algo que a gente está trazendo e que tem muitos efeitos, assim, que a gente consegue visualizar, mas efeitos também nos estudos, né? Vem mostrando a melhor qualidade de vida, o melhor prognóstico, redução de parâmetros de saúde mental que são ruins. E isso tudo impacta no desfecho de saúde mesmo do paciente.
E a gente queria agora ir para o final, né? Infelizmente temos tempo, tem inúmeras histórias, mas também precisamos dar para o nosso ouvinte aqui a experiência que sempre vai ficar um gostinho de quero mais. A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que a gente pode, a partir da experiência que vocês têm com a tecnologia, já que não é todo mundo que tem acesso a um óculos de realidade virtual, e já que também não é todo mundo, que bom, que está no leito de hospital, como é que a gente pode utilizar dessa tecnologia em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar no dia a dia? E se o Júlio quiser complementar um pouquinho dessa última pegada para a gente partir para o nosso fechamento? Na realidade, o nosso tempo, infelizmente, quando o assunto é bom, ele flui, parece que a gente entra em flow, né? Então, eu, particularmente, estou em flow. Isso tudo dá muito propósito, eu estou muito animado, eu sempre fui muito animado com o projeto, estou cada vez mais animado em ver. Eu me emocionei com essa paciente que você falou, me marcou muito. Mas eu queria agora que vocês pudessem falar de forma bem rápida. Assim, o que poderia sugerir, para quem não tem realidade virtual, mas o que vocês aprenderam com o projeto, que poderia sugerir, olha, tal coisa que a gente aprendeu pode ser aplicável com a tecnologia ou com uma pessoa que está em casa com o seu telefone, ou que ela possa usar um espaço da sua casa como um espaço sagrado. Enfim, o que vocês poderiam sugerir de forma bem breve para aquelas pessoas que não têm realidade virtual, mas que vocês aprenderam e podem sugerir algo útil para elas? Olha, muitos dos vídeos, na verdade, todos os vídeos que a gente usa, eles vêm do YouTube. Então, assim, apesar de a realidade virtual não ser tão acessível, o YouTube já é mais. Então, a pessoa mesmo catando em casa, assim, vídeos de meditação guiada, de sons da natureza, já é uma possibilidade legal. E acho que até conversa que eu estava falando sobre da autoestima do paciente, sobre lembrar que o paciente é mais que uma doença, né? Então isso vale para a sua saúde, vale para você levar para você mesmo e para você levar para alguém que esteja cuidando em casa. Lembrar que, apesar dos desafios que esteja enfrentando da sua saúde, você é muito mais que aquilo. Você tem uma história, você tem viagens que você fez, você teve lugares que você conheceu, você tem, às vezes, pessoas têm religião, então como isso traz força para a gente enfrentar esses desafios de saúde que a gente enfrenta, né? Por exemplo, você na posição do cuidador, você consegue tentar lembrar, resgatar isso no paciente, para isso tentar trazer ali mais autoestima para ele e enfrentar melhor aquela doença. São coisas que você consegue fazer, meditação, conversas mesmo, fotos, todos esses tipos de registros, né? E assim, só para lembrar que o óculos de realidade virtual, no final das contas, é uma tecnologia incrível, sensacional, que permite a gente trazer várias experiências muito legais para o paciente, mas no final das contas é só mais um instrumento ali que permite contar histórias, sabe? Então, assim, eu enxergo hoje o óculos de realidade virtual como uma ferramenta de poder incitar ou potencializar a capacidade do paciente ali, que está naquela situação de ser um paciente, evocar uma história, uma memória boa, porque, assim, é isso, o paciente, eu vi o lugar onde eu nasci, o bairro onde eu nasci, então, assim, é um instrumento que quando a gente tem ele à nossa mão, e cada vez mais, graças a Deus, estamos tendo ele à nossa mão para poder usar com os pacientes, é muito bom, mas assim, não dependemos da tecnologia somente, sabe? Essas histórias já estão lá no paciente, então, mesmo com ou sem a realidade virtual, poxa, se você conseguir dedicar o seu tempo para conversar com aquele paciente, elucidar aquela história, trazer, poxa, me conta um pouquinho de onde você nasceu. Então, assim, eu acho que essas histórias já estão no paciente, e o óculos é só uma ferramenta, entendeu? Tendo ou não a ferramenta, é claro que é melhor, mas assim, não tendo, é uma coisa que a gente pode tentar exercitar mais na nossa prática, tanto no hospital como em casa, enfim. Então, eu acho que a lição que fica é essa, a gente poder dedicar um tempo não só ao cuidado técnico, mas também ao cuidado pessoal com aquela pessoa, permitir a pessoa falar um pouco de si própria, sabe? Então, acho que esse que é o grande ensinamento que fica pra gente depois desses anos de experiência com os óculos, né? É um pouco sobre isso, sabe? Tchau. A gente já está finalizando. Então, antes do Vitor fazer o fechamento, queria que vocês fizessem o chamado de vocês, naturalmente, para a ONG, para a virtualidade. O que vocês podem falar para que as pessoas conheçam melhor, saibam como acessar, como encontrar vocês, para que possam fazer o fechamento, que infelizmente nosso tempo já se esgotou, inclusive. Vamos lá. A gente está no Instagram, né, ONG Virtualidade. Lá vocês encontram nosso contato também de telefone, e-mail. E assim, a gente está aberto, né, a voluntários que queiram participar
não precisa ser da área da saúde. A gente acolhe pessoas do direito, do jornalismo, administração, TI, de tudo, porque todo mundo pode somar, seja fazendo ação, né, dentro do hospital ou de outras formas. E, bom... Vocês estão ouvindo, então é @ONG Virtualidade no Instagram. A gente está também no LinkedIn e também temos... O Instagram é a nossa principal forma de contato para entrar em contato. E tem o e-mail que é contato.virtualidade@gmail.com. Então, se estiver interessado em parceria e saber um pouco mais sobre a gente, pode entrar lá que tem todas as informações. E tem o TikTok também, ONG Virtualidade. Muito bom, muito bonito. E, assim, esse fechamento que o Lucas deu pra gente, desse ensinamento, mostra que a tecnologia, na verdade, está em favor da nossa própria história, né? Então, a gente conseguir vivenciar ela, seja com tecnologia, seja com a nossa tecnologia humana, que a gente tem, quando a gente tem essas capacidades, eu acho que é a melhor forma. E deixo aqui uma dica também de uma tecnologia que a gente tem disponível, que é o nosso podcast. Podcast pode ser saúde, transformações reais para o seu cotidiano. E a gente vai finalizando, então, aqui nosso segundo episódio. Agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado, de verdade. Foi muito bom participar. Muito bom, gostei muito. Tô bastante, tô com o coração muito aquecido com vocês aqui. Obrigado. E agradecemos especialmente a atenção de você que está aí em casa, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja. E tente também repassar essa intervenção com tecnologia para outras pessoas que você acha que pode se beneficiar. Muito obrigado, até a próxima.